Olá, hoje irei abordar a prática de exercício físico em grupos especiais. Iniciaremos com o exercício físico na hipertensão arterial sistêmica. Hipertensão é uma síndrome responsável pela elevação da pressão arterial a níveis iguais ou maiores a 140 por 90 milímetros de mercúrio, 14/9, com ou sem uso atual de medicação antihipertensiva. É importante que os profissionais de saúde como um todo incentivem todas as pessoas a aumentarem a prática de atividade física regular, sobretudo os pacientes hipertensos, porque a atividade física pode reduzir a pressão arterial ou até mesmo o uso de medicamentos antihipertensivos. Em relação aos aspectos fisiopatológicos da hipertensão, ela é dividida em duas categorias: primária, que é idiopática, e secundária, que tem etiologias específicas relacionadas a alterações orgânicas, utilização de medicamentos, etc. A inatividade física, ela é um fator de risco para hipertensão. Seja qual for a idade, o IMC, o índice de massa corporal do indivíduo, e o nível de insulina no plasma em jejum. A inatividade física, ela predispõe, o sedentarismo, ele predispõe a uma série de alterações no corpo, acúmulo de gordura e, consequentemente, a predisposição à formação das placas ateroscleróticas. Os homens e as mulheres com baixos níveis de condicionamento físico, eles apresentam um risco de desenvolver hipertensão cerca de 1,5 vezes, quase 2 vezes, quase o dobro de apresentar hipertensão do que indivíduos ativos. Intervenções que incluem exercício podem reduzir o risco de desenvolvimento de hipertensão em até 50%. O gasto energético menor que 500 quilocalorias por semana, o IMC alto e o ganho de peso são fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão. Praticando atividade física, o gasto energético aumenta, o IMC tende a diminuir e o controle do peso também é mais favorável. Em relação à atividade física na hipertensão, recomenda-se exercício moderadamente vigoroso, aquele que equivale a mais ou menos 4,5 metros por dia. A atividade pode ser feita através da natação, tênis, squash, corrida moderada ou corrida, e associa-se com um risco de morte 23% menor, além de reduzir a pressão arterial em repouso, logo depois de uma única sessão de exercício aeróbico. Em relação ao exercício aeróbico ou dinâmico, a pressão arterial sobe durante o exercício aeróbico ou dinâmico, o que é normal para suprir as necessidades metabólicas do organismo, e o índice de elevação da pressão arterial está diretamente associado com a intensidade do exercício e com o nível de condicionamento. Quanto maior a intensidade, maior a variação da frequência cardíaca e da pressão arterial, assim como o nível de condicionamento. Indivíduos destreinados apresentam uma variação maior na frequência cardíaca e na pressão arterial do que aqueles indivíduos condicionados. A pressão sistólica, ela começa a subir no início do exercício, continua aumentando em relação linear com a carga de trabalho maior e atinge o máximo no final do exercício ou na carga de trabalho máxima. A pressão arterial é mantida em níveis mais altos
em indivíduos hipertensos durante o espectro da atividade, durante a realização da atividade, do repouso ao exercício máximo, do que seria em indivíduos normotensos. Então, o índice de hipertensão durante a prática de exercício e mesmo após o repouso é normalmente mais alta em indivíduos hipertensos do que em indivíduos normotensos. O treinamento de exercício reduz tanto a pressão arterial sistólica quanto a diastólica em quase 5 a 10 milímetros na hipertensão leve ou moderada. Então, a atividade física regular, o exercício aeróbico, ele reduz de 5 a 10 milímetros de mercúrio quando o indivíduo tem hipertensão leve e moderada, ou até mesmo naqueles hipertensos graves, que a pressão é muito alta. No entanto, através da otimização medicamentosa, eles apresentam controle da hipertensão. Então, nessa população, o exercício aeróbico reduz a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. A eficácia do exercício na redução da pressão arterial é multifatorial e está relacionada também com vários fatores genéticos e ambientais. A redução da pressão arterial com o exercício pode ter efeitos relevantes sobre a incidência de acidente vascular encefálico, principalmente do tipo hemorrágico, e em relação ao desenvolvimento das coronariopatias, as doenças ateroscleróticas. Em relação ao exercício de força ou estático para pacientes hipertensos, eles têm efeitos agudos e crônicos sobre a hemodinâmica vascular. O exercício agudo, estático, o exercício de força, o exercício resistido, o fortalecimento, eleva tanto a pressão sistólica quanto a diastólica, tanto em normotensos quanto em hipertensos, por causa do aumento de reflexos no débito cardíaco e alterações na resistência vascular periférica, que são mínimas ou inexistentes. Nesse contexto, o aumento da pressão torácica na manobra de Valsalva, o que é que acontece na manobra de Valsalva? Ocorre um aumento da pressão intraabdominal. Com esse aumento da pressão intraabdominal, reflexos pressores que se originam do alongamento de tendões e da compressão mecânica nas artérias pela contração dos músculos durante a manobra de Valsalva, faz com que haja o aumento da pressão arterial. Então, durante a prática de exercício resistido, de exercício de força, é importante que o paciente mantenha-se respirando e evite parar de respirar e, consequentemente, realizar a manobra de Valsalva, por causa da repercussão hemodinâmica no aumento da pressão arterial desses indivíduos hipertensos. Ainda sobre o exercício de força, existem algumas recomendações e existem algumas críticas. O que é que justifica o uso do exercício de força em pacientes hipertensos? Primeiro, as respostas hemodinâmicas elas serem aceitáveis. O aumento da pressão arterial não é um aumento que clinicamente repercute de maneira desfavorável à saúde do paciente. No entanto, é preciso monitorizar o paciente hipertenso durante a realização do exercício. Existem limites clínicos seguros para que sejam desenvolvidos protocolos de treinamento ideais para hipertensos. Além disso, o exercício resistido repercute na redução da pressão arterial, apesar do potencial que ele tem para provocar a elevação da pressão. Por que não fazer exercício resistido?
também temos contras, principalmente em pacientes com arritmias de alto risco ou síncope, desmaio súbito por hipotensão e elevação do consumo de oxigênio pelo miocárdio, sobrecarregando ainda mais o coração. É importante destacar que o tratamento antihipertensivo eficaz reduz a preocupação de que o treinamento de peso, o treinamento resistido, produzirá uma resposta hipertensiva extrema e aguda em indivíduos hipertensos. Então, é importante que a medicação seja tomada pelo menos 1 hora antes do exercício. Voltando para os benefícios da prática de atividade física em pacientes hipertensos, é importante destacar o efeito hipotensivo pós-exercício, um efeito agudo do exercício no paciente hipertenso. Ao final de um único episódio de exercício dinâmico, aeróbico, em indivíduos normaltensos e hipertensos, a pressão arterial em repouso é quase sempre menor ou normal. A gente chama isso de hipotensão pós-exercício. A duração do exercício necessária para induzir hipotensão varia de 3 a 60 minutos, mas pode ocorrer mesmo após um único episódio de exercício em indivíduos de hábitos sedentários. A queda da resistência vascular periférica, da vasoconstrição total e regional, é acompanhada por uma redução do débito cardíaco, e ambas são influenciadas pela intensidade do exercício e estado hemodinâmico do exercício. Um outro efeito do exercício em pacientes hipertensos é a redução da descarga nervosa simpática, que é estimulante, que aumenta a resistência vascular periférica e a pressão arterial, além da redução do estímulo do sistema cardiovascular pela norepinefrina. Como prescrever exercício para o paciente hipertenso? É importante, antes de qualquer coisa, fazer uma avaliação e seleção dos pacientes. Esses pacientes serão avaliados através do teste de esforço e monitoramento constantes. Deve-se realizar exercícios preferencialmente aeróbicos, somados com exercício resistido. Em relação à intensidade e à frequência do exercício para hipertensos, a menor intensidade requer duração maior para que haja estímulo do organismo e adaptação crônica. Um protocolo de exercício aeróbico com paciente hipertenso mostrará resultados a partir de 3 meses. Após os 3 meses de exercício regular, é importante que o paciente dê continuidade aos ganhos através do treinamento de manutenção. Exercício e diabetes. Diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada pelo excesso de carboidrato no sangue e redução da insulina. É dividida em 2 tipos: diabetes tipo 1, que o indivíduo é insulino dependente, e diabetes tipo 2, que o paciente não é insulino dependente. Em relação à diabetes tipo 1, ocorre destruição autoimune das células produtoras de insulina no pâncreas. Então, existe um comprometimento funcional que vai repercutir no comprometimento da produção de insulina. Por isso que o indivíduo é insulino dependente, precisa injetar a insulina no organismo. Já na diabetes tipo 2, existem
repercussões orgânicas, não associadas com destruição das células produtoras de insulina, mas existem manifestações como a resistência à insulina, que é quando o organismo ele não apresenta um controle da glicemia pela insulina disponível no organismo. Então existem inadequações específicas na sinalização de insulina e vias do metabolismo da glicose dentro dos tecidos periféricos. Além da resistência à insulina, existem índices elevados na produção de glicose hepática e uma capacidade inadequada da secreção de insulina. Então, na diabetes tipo 2, o indivíduo até produz insulina, mas por várias alterações significativas, a insulina ela não repercute no controle adequado da glicemia no organismo. Um programa de exercício regular em pacientes diabéticos consegue reduzir o risco de se desenvolver diabetes mellitus tipo 2, que, de certa forma, é o tipo de diabetes que existe a possibilidade de indivíduos sedentários ou de indivíduos diabéticos exercerem algum controle sobre a doença. O aumento da atividade física acaba por reduzir a incidência de diabetes. O nível de atividade física usual influencia o desenvolvimento posterior da doença. Se o indivíduo é sedentário, a chance é aumentada de desenvolver diabetes. Já o indivíduo que pratica atividade física regular, existe um controle maior na chance de vir a desenvolver diabetes. Em relação ao metabolismo da glicose, nós sabemos que na prática de atividade física, a glicose, a via glicolítica, faz parte dos sistemas bioenergéticos. Nesse sistema, o exercício físico promove aumento das vias de sinalização da insulina. A partir disso, existe uma série de reações que acontecem a ponto de provocar o aumento da produção e ativação do glicogênio e extração da glicose. Nessa situação, a liberação de glicose no sangue vai acabar repercutindo no controle da glicemia sanguínea. Essa glicemia sanguínea vai ser a grande responsável pela transmissão da glicose, que vai ser quebrada em várias moléculas menores até produzir o piruvato e produzir também o ATP necessário para a atividade muscular. Durante a atividade física, o gasto energético normalmente aumenta no músculo esquelético e esse aumento ele é responsável pela maior utilização da glicose e de ácidos graxos plasmáticos, além do glicogênio e dos triglicerídeos, que ficam armazenados no músculo esquelético. Em exercícios de baixa intensidade, porém de longa duração, o substrato utilizado normalmente é o lipídio, a gordura, e para exercícios de alta intensidade e curta duração, existe uma predominância do uso do glicogênio e da glicose plasmática. A mistura de substratos ocorre durante o exercício de intensidade moderada, com maior utilização da glicose plasmática. O pâncreas produz dois hormônios que agem no controle da glicose no sangue. Esses dois hormônios são a insulina e o glucagon. A insulina facilita a entrada da glicose nas células e a glicose será utilizada para a produção de energia. Já o glucagon funciona de maneira oposta à insulina. Quando o corpo fica sem se alimentar e ocorre a hipoglicemia, o pâncreas ele acaba por produzir o glucagon, que age no fígado
estimulando a quebra do glicogênio e moléculas de glicose, para aí então ser enviada para o sangue. A insulina, por sua vez, retira o excesso de glicose do sangue, mandando para dentro das células ou do fígado. Então, quem exerce o controle da glicemia para aumentar o açúcar no sangue é o glucagon, e quem retira a glicemia, o açúcar do sangue, é a insulina. O que é observado como efeito do exercício na diabetes? A elevação do fluxo sanguíneo e o recrutamento do músculo esquelético levam à liberação da insulina. A insulina ela acaba por reduzir a glicose plasmática de maneira normal para não produzir a hipoglicemia sintomática. E o programa de exercício recomendado para um paciente diabético é exercício de intensidade moderada, em torno de 45 a 60 minutos. E é o suficiente para reduzir a glicose plasmática em aproximadamente 20 a 40 mg por decilitro. Sabendo que durante a prática de atividade física, o paciente diabético vai ter um aumento do fluxo sanguíneo para a musculatura, o consumo mais alto de glicose pelas células para produzir ATP, naturalmente a glicemia vai ter uma redução. Não uma redução necessariamente patológica a ponto de se tornar sintomática, mas uma redução significativa. É importante, então, prestar atenção naqueles pacientes com diabetes tipo 1, que não produzem insulina e, consequentemente, podem ter hipoglicemia sintomática. Então, medicamentos que elevam os níveis de insulina circulante e o exercício podem produzir uma queda excessiva de insulina no sangue. E já que o paciente diabético tipo 1 nem tem insulina, drasticamente a hipoglicemia pode acontecer em função da prática da atividade física. Quais as recomendações de exercício para o paciente diabético? Exercício aeróbico, 3 a 5 vezes por semana, durante 20 a 60 minutos cada sessão. A intensidade vai de leve a moderada, 50 a 75% da capacidade aeróbica máxima. E é interessante programar o horário do exercício de forma que não coincida com a absorção máxima de insulina. Por isso, é importante o acompanhamento da glicemia através de um glicosômetro para avaliar o índice glicêmico do paciente diabético manhã, tarde e noite. Então, no horário que o paciente tem o maior consumo e a glicemia está mais baixa, esse horário não é o horário mais interessante para a prática de exercício. Exercício e distúrbios lipídicos. O organismo ele tem em circulação no sangue diversas proteínas de gordura, que são as lipoproteínas, que estão em forma de ácidos graxos, triglicerídeos, colesterol, sendo essas três os principais lipídios do sangue. Essas lipoproteínas são disponibilizadas pelo metabolismo energético por vários meios: absorção dietética, lipólise, ou seja, a quebra da molécula de gordura, o adipócito, e ação direta da proteína lipase. A lipólise é um processo pelo qual há degradação de lipídios em ácidos graxos e glicerol. E a lipólise, que é a quebra dos adipócitos, as moléculas, as células de gordura, a lipólise acontece através da ação de uma enzima chamada lipase. Alguns
esportistas fazem uso de substâncias legais, como carnitina, sulfato de subatamol, para aumentar a lipólise no organismo, ou seja, aumentar as substâncias que ajudam os ácidos graxos a atravessar a matriz mitocondrial, que é onde vai acontecer a oxidação e produção de energia. Quando o sangue está com a concentração de glicose abaixo do normal, o pâncreas tende a secretar o hormônio glucagon, e esse hormônio faz com que o fígado tenda a liberar glicose no sangue. E essa glicose ela vem da quebra do glicogênio hepático e da gliconeogênese. O glucagon também atua no tecido adiposo, causando a metabolização de seus triglicerídeos armazenados, que vão diretamente para a corrente sanguínea e acabam se aglomerando, aglutinando nas lipoproteínas de baixa densidade, o VLDL e o LDL, que são o colesterol ruim. E esse colesterol ele vai ser transportado até o fígado. Quando chegam ao fígado, os triglicerídeos que estavam sendo transportados acabam sendo captados e metabolizados, de modo que a quebra deles produza o ácido graxo e o glicerol. E o glicerol, por sua vez, é transformado em glicose. E faz parte, entra na corrente sanguínea e serve para repor o glicogênio hepático. E aí existem várias reações químicas que acontecem nesse processo de quebra da molécula de gordura, que em último caso é responsável pela formação de ATP assim que essa molécula adentra a matriz mitocondrial. A prática regular de atividades físicas acaba tendo uma influência importante e positiva sobre o perfil de gordura no sangue. A dieta e o tratamento medicamentoso permanecem sendo uma modalidade de tratamento para distúrbios lipídicos, alterações do colesterol, e o treinamento físico ele é utilizado como terapia adjunta, podendo otimizar e melhorar o perfil lipídico do indivíduo. A prática de atividade física, principalmente as atividades de alta intensidade, elas acabam desenvolvendo o efeito EPOC, que consiste num consumo de oxigênio pós-exercício. O que é que isso significa? Existe um gasto metabólico depois do treino, que por mais que o indivíduo esteja em repouso, um exercício de alta intensidade ainda mantém o metabolismo funcionando como se estivesse realizando atividade física naquele momento de repouso. Quando o objetivo do exercício for redução de gordura visceral, é interessante que atividades de alta intensidade sejam realizadas, apesar de nem sempre o indivíduo ele ter tolerância e isso ser responsável por trazer desagrado, pela prática ou baixa adesão, e a prática de atividade física dessa modalidade requer também uma atenção especial quanto à avaliação do paciente, através de um parecer cardiológico. Exercício e gravidez. O exercício físico, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, deve ser praticada por pelo menos 150 minutos, se for exercício leve ou moderado preferencialmente, ou a metade disso, 75 minutos, se for atividade intensa, todas as semanas, por indivíduos entre 18 e 64 anos.
e a prática de atividade física acaba por reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer de mama, de cólon, além de minimizar a chance de desenvolver depressão. É de fundamental importância a prática de exercício físico para o controle do peso corporal. Em relação especificamente à gravidez, desde 1990 começou a se desenvolver uma mudança de pensamento em relação às recomendações da atividade física durante a gestação. E foi a partir desse ano que passou a ser estimulada e indicada a prática de atividade física pelos principais guias e protocolos do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia. Só em 2002, 12 anos depois, a prática da atividade física na gestação foi reconhecida como uma atividade segura e indicada para todas as pacientes saudáveis. O Colégio Americano de Obstetrícia e de Ginecologia elaborou um guideline, um guia, estabelecendo todas as contraindicações absolutas e relativas para a prática de exercício por gestantes e algumas recomendações a respeito da sua prática. Os exercícios físicos podem e devem ser estimulados para todas as gestantes saudáveis. O exercício físico acaba promovendo uma série de benefícios físicos, psicológicos, além de não trazerem efeitos colaterais nem para o feto, nem para o recém-nascido, desde que o exercício físico ele seja praticado em intensidade leve a moderada. No entanto, poucas gestantes acabam aderindo pouco à prática de atividade física e muitas ainda têm receios e dúvidas se realmente é seguro realizar atividade física durante a gestação. A prevalência de gestantes ativas, a duração e a frequência e a intensidade dos exercícios ainda são menores do que nas mulheres adultas em geral. Ou seja, em se tratando de mulher, existe uma média de prática de exercício físico para mulheres adultas, e essa média acaba reduzindo quando estamos falando de mulheres gestantes. Quais são, então, de maneira bem geral, os principais benefícios para a gestante que pratica atividade física? Os benefícios de se obter um estilo de vida saudável devem ser tema abordado de maneira clara, bem elaborada, durante todo o processo de assistência pré-natal, que é o momento mais indicado para que essa gestante ela tenha contato com os profissionais de saúde e esclareça todas as suas dúvidas. A prática de atividade física pelas gestantes fazem com que a gestação ela tenha um bom desenvolvimento e, principalmente, não traz repercussões negativas nem para a mãe, nem para o feto. Quando falo em desfechos negativos, estou falando da ocorrência de trabalho de parto, pré-parto, pré-termo, ou até mesmo o baixo peso do recém-nascido. Além disso, a prática de atividade física regular previne a ocorrência de diabetes gestacional e da própria hipertensão severa gestacional, a pré-eclâmpsia. No entanto, por mais que não existam evidências dos desfechos negativos e adversos para o feto recém-nascido, é importante que a prática de atividade física ela seja entre leve
e moderada. Quem são as gestantes que podem fazer exercício físico? Todas as gestantes, desde que não existam contraindicações clínicas ou obstétricas para que elas realmente não possam fazer atividade física regular. Então, toda gestante ela deve ser estimulada a manter e adotar um estilo de vida ativo e saudável durante a gestação e pós-gestação, o período puerperal. Atividade física leve e moderada é considerada segura tanto para a mãe quanto para o feto. Em relação às contraindicações, elas estão divididas em contraindicações absolutas, nas quais as gestantes não têm indicação para a realização de exercício, e as contraindicações relativas, que são aquelas que a gestante não tem uma contraindicação formal, mas é importante ficar atento ao comportamento dessa gestante durante a prática do exercício físico. Em relação às contraindicações absolutas, as gestantes com doença cardíaca não têm recomendação para a prática de atividade física, bem como aquelas com alguma doença pulmonar restritiva que impede a expansão dos pulmões, a inalação do ar. Por exemplo, fibrose cística ou condições clínicas como obesidade, escoliose, incompetência istmo cervical, gestação múltipla depois de 30 semanas, não é recomendado, sangramento durante a gestação, placenta prévia, trabalho de parto prematuro, ruptura prematura de membrana e pré-eclâmpsia ou qualquer hipertensão arterial não controlada. Em relação às contraindicações relativas, nós temos a anemia, quando a hemoglobina ela for menor que 10 mg por decilitro de sangue, gestantes com arritmia, bronquite, diabetes não controlado, hipertensão arterial crônica, epilepsia ou doença da tireoide, obesidade extrema, desnutrição ou desordem alimentar, restrição de crescimento fetal, fumantes em excesso e gestantes com estilo de vida sedentário. Quais os exercícios que devem ser praticados pela gestante? A gestante ela deve escolher uma atividade que melhor se adapte às suas características e interesse. Isso é importante porque vai garantir a boa aderência à prática da atividade física de maneira regular e a longo prazo. Devem ser sempre evitados todos os exercícios que coloquem a gestante ou o feto em risco, como atividades de alto impacto, com risco de queda ou trauma abdominal, ou esportes de contato também devem ser evitados. Iniciando o exercício através do alongamento, que melhora a flexibilidade e relaxamento muscular, ajudando também na adaptação postural e na prevenção de dores osteomioarticulares, como a dor pélvica posterior e a dor lombar durante a gestação. O alongamento é de fundamental importância. No entanto, é importante levar em consideração que durante a gravidez existe um aumento do nível do hormônio relaxina e progesterona. Então é importante evitar alongamentos extremos para prevenir lesões ligamentares e articulares. Em relação aos exercícios aeróbicos, a caminhada é a atividade física aeróbica mais comum, mais frequente e mais escolhida pelas gestantes. O exercício aeróbico, ele, quando realizado durante a gestação,
tem como finalidade, como objetivo, manter a capacidade cardiorrespiratória da gestante e o condicionamento físico ao longo do processo de gestação, uma vez que, em função das várias alterações sistêmicas, a capacidade cardioaeróbica, ou melhor, cardiorrespiratória da gestante acaba por reduzir pelo peso do feto, alterações no funcionamento do diafragma, etc. Além disso, o exercício aeróbico ele é importante porque atua na prevenção e no controle da diabetes gestacional, da hipertensão gestacional e do ganho de peso excessivo durante a gestação. Entre os exercícios aeróbicos, nós podemos destacar a caminhada ou corrida leve, troteando, bicicleta estacionária, bicicleta ergométrica, natação, hidroginástica, dança ou ginástica aeróbica de baixo impacto. Em relação ao treino de resistência muscular, os exercícios de fortalecimento, eles mantêm ou aumentam a força muscular que é treinada. Isso aí acaba sendo útil para promover uma melhor adaptação do organismo materno às alterações posturais típicas da gestação, além de prevenir traumas, quedas e desconfortos osteomioarticulares. O fortalecimento deve estar voltado para a musculatura paravertebral lombar, além da cintura escapular no ombro e preferencialmente envolver grandes grupos musculares. Não ficar restrito a um movimento específico, mas trabalhar todo um conjunto de músculos, tanto em membros superiores quanto em membros inferiores. Deve-se preferir utilizar o próprio peso corporal ou faixas elásticas no lugar de aparelhos de musculação, halteres, caneleiras, pesos livres. Deve-se evitar cargas elevadas. Exercícios isométricos intensos e repetidos também devem ser evitados, assim como as posturas que colocam a gestante em risco, principalmente posturas que possam afetar o equilíbrio da gestante e promover quedas. Essas posturas são inadequadas. Um outro ponto importante do exercício físico com pacientes gestantes, e é onde entra a fisioterapia gineco-obstetrícia, é o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, MAP, músculos do assoalho pélvico. Na gravidez, é interessante introduzir a prática de exercícios perineais na vida da mulher. Fora da gravidez, também é importante que a mulher tenha essa conscientização corporal da musculatura do assoalho pélvico. Em se tratando de gestantes, não há contraindicação para a prática de exercícios voltados para o assoalho pélvico durante e após a gestação, desde que resguardadas aquelas condições iniciais relacionadas a tampão mucoso, o istmo da vagina, etc. No treinamento da musculatura do assoalho pélvico são realizadas contrações sustentadas, ou seja, aquelas que a paciente vai contrair e manter a contração durante 5 a 10 segundos. Ao mesmo tempo, seguidas das contrações sustentadas, a gestante vai fazer contrações rápidas em diferentes posturas. As contrações rápidas são aquelas onde ela vai contrair e relaxar. É importante realizar diariamente 2 séries de 8 contrações sustentadas por 5 segundos
e 2 séries de 10 contrações rápidas. Em relação à intensidade dos exercícios, vários estudos afirmam que existe interesse, segurança, quando a intensidade leve e moderada é realizada e não está, consequentemente, associada à ocorrência de efeitos colaterais maternos e fetais. A intensidade leve a moderada, ela deve ser medida preferencialmente pela frequência cardíaca. A recomendação vai de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima, a depender do material da recomendação. Exercício leve, ele é contabilizado a partir de 40% da frequência cardíaca máxima. Além da frequência cardíaca máxima, a escala de Borg também pode ser utilizada para controlar a intensidade do exercício. E é importante que a paciente refira no máximo entre 12 e 14, numa escala que vai de 6 a 20, onde 12, 13 e 14 são considerados exercícios moderados. 6, 7, 8, 9, 10 e 11, exercícios leves. Em relação à frequência e duração do exercício físico por parte das gestantes, é importante que mulheres previamente sedentárias comecem utilizando apenas 15 minutos de exercício aeróbico 3 vezes por semana. E à medida que ela for condicionando, ela aumente gradativamente o tempo de exercício. Já as mulheres ativas podem manter ou adaptar sua rotina de exercícios para 4 e 5 vezes por semana, durante 60 minutos ou até mais de exercícios. Então, as que são sedentárias começam de maneira tranquila, leve, 15 minutos, 3 vezes na semana, e as que já estão acostumadas e não são sedentárias podem manter um ritmo de 4 a 5 vezes por semana e fazer 30 minutos ou um pouquinho mais de exercício físico durante todo o período gestacional. Quais são as precauções e os cuidados que se devem ter com a gestante durante a prática de exercício, além do cuidado e investigação em relação à avaliação e às contraindicações? As precauções e os cuidados estão voltados para a temperatura e hidratação da gestante e a nutrição da mesma. Em relação à temperatura, é interessante que a gestante ela pratique exercício físico no início da manhã ou no final da tarde, quando a temperatura já está mais agradável. É interessante evitar a prática de exercício físico em temperaturas altas ou extremas, em ambientes com baixa umidade, salas fechadas e sem ventilação. Em relação à hidratação, é importante que a gestante mantenha-se tomando água adequadamente e permanentemente, antes, durante e após a prática de exercícios físicos. Em relação à nutrição, diante do aumento do gasto calórico na gravidez e associado com o exercício existe um consumo ainda maior das reservas energéticas, a mulher ela deve consumir calorias suficientes para garantir uma nutrição adequada da gestante e do feto durante a prática de exercício. Iniciados os exercícios, quais são os sinais e os sintomas de alerta para a interrupção imediata da prática física, da prática de exercício físico pelas gestantes? Os sinais e os sintomas são
sangramento vaginal, dor no abdômen ou no peito, perda de líquido pela vagina, edema repentino nas mãos, face ou pés, dor de cabeça forte e persistente, palpitações, tontura, redução dos movimentos fetais, dor ou sensação de ardência ao urinar, febre, náuseas ou vômitos persistentes, contrações uterinas frequentes, sensação de falta de ar e torpor ou sensação de luzes piscando. Então, esta foi a nossa primeira aula sobre exercício em grupos especiais.